Fala galera, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e nós já estamos encerrando a nossa 8 semanas da sua transformação financeira. Hoje, sexta-feira, nós encerramos a 7ª semana, então hoje é a nossa aula número 21. Nós vamos falar sobre aqui como fazer uma análise, né? O que é uma análise gráfica. Então você precisa entender alguns pontos e hoje nós vamos falar aqui sobre ele, beleza? Gostaria de lembrá-los que na semana que vem, dia 11, às 9 horas da noite, você não pode perder, vai ter uma live, um aulão ao vivo lá no meu canal do YouTube, como você ter uma carteira blindada. Então, desde lá do básico, a você até sair das dívidas, a você montar uma carteira blindada, investindo para o seu longo prazo, para a sua aposentadoria chegar 20 anos mais rápido. Então, vem comigo porque eu tenho certeza que essa aula vai transformar a sua mente. Beleza, galera? Então, vamos lá para a aula de hoje, porque a aula de hoje eu queria trazer algumas informações aqui para vocês, para como se faz, né, e o que é uma análise gráfica, mas embasado em algumas perguntas de alguns seguidores que mandaram mensagem lá pelo Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, clica aqui em cima no link para você entrar lá e você me seguir e ter mais novidades. Então, as pessoas que me mandaram essas perguntas, aí eu trouxe para a aula de hoje para a gente conversar mais sobre elas e analisar, fazer a aula em cima dessas perguntas para você entender com mais clareza e com mais calma. Aula básica hoje aqui para vocês já conseguirem, a partir de hoje, fazer as suas análises gráficas, beleza? Então vamos lá, galera, estou com 5 perguntas aqui que mais me fizeram sobre análise gráfica, eu vou compartilhar com vocês. Então as perguntas vocês já vão pegando aí, entendendo as respostas, beleza? Então vamos começar já pela primeira, que é: para que serve a análise gráfica, né? O que é análise gráfica? Bom, tem um desenho representando aqui bem básico, né, bem tranquilo. Bom, se essa daqui é uma análise gráfica que a gente tem que fazer, a gente está vendo aqui que as ações, né, tá subindo, ou seja, qual for o ativo, enfim, tá subindo, descendo, tá na lateral, subindo, descendo. Então, para que serve? Ele serve para a gente entender ali os preços daquele ativo, se aquele preço está subindo ou está descendo. É apenas uma representação gráfica. Então vamos para a segunda pergunta, que é: eu preciso saber ou aprender olhar gráfico para começar a investir? Com certeza não, tá? Tira isso daí da sua cabeça. Se você acha que você precisa olhar gráficos para você começar a investir, longe disso, você não precisa. Porque os gráficos é uma tendência para quem está analisando no curto prazo. Por exemplo, se você é day trader ou quer ser, né, um day trader profissional, então você precisa sim, neste caso, olhar os gráficos. Mas se o seu pensamento, se a sua estratégia ela é igual à minha, como eu venho falando aqui, igual do Warren Buffett, bilionário, nós investimos por longo prazo. Claro que é interessante a gente saber, mas nós não precisamos saber de fato para começar a investir. A terceira pergunta, que é o seguinte: qual o melhor horário para se analisar gráfico? Aqui eu trouxe 2 respostas, tá? Porque é o seguinte: se você quer aprender a analisar gráfico, mas tem a mesma estratégia que a minha, que é ali no swing trade, para o buy and hold, ou seja, o ideal é à noite, tá? Mas à noite o mercado está fechado, exatamente. É o melhor momento para você parar, sentar, refletir, colocar uma boa música e aprender mais a ler ali o mercado, a ler os gráficos em cima das ações que você já tem ou que você quer pôr em carteira. Então esses estudos vale sim a pena fazer à noite, beleza? Agora, como eu falei, se você quer ser um day trader, entender mais mesmo profundamente sobre o gráfico, o ideal é você operar durante o dia, sendo mais específico ainda pela manhã, logo quando o mercado ali à vista abre, até em torno ali de meio-dia, 1 da tarde. Por quê? Dentro desse período de horário é onde o mercado está mais volátil, onde ele está mais subindo, descendo, tem muita volatilidade. Então o ideal para você aprender, mas já vai ter que estar ali operando, né, é pela manhã. Beleza? Nossa quarta pergunta, que me fazem bastante, é se a pessoa, para analisar os gráficos, ela precisa saber entender
muito ali sobre matemática. Não, tá? Tirem isso também da sua cabeça, você não precisa entender horrores ali de matemática, mas lógico, o básico ali você precisa saber. Algumas continhas ali de multiplicação, você precisa saber para analisar um gráfico, tá? Mas não é uma matemática surreal ou que tem aquelas fórmulas mirabolantes, pelo menos no começo, não. Se você, lógico, for se aprofundar, aí tem outras estratégias, enfim, mas no básico não precisa, tá? Para você apenas olhar e saber uma tendência de alta, se está na lateral, tendência de baixa. Aqui não, aqui você por enquanto ainda não precisa. Falei que ia trazer 5, que é a mais importante, né? Como que nós devemos analisar o básico, né, de uma análise gráfica, que foi a pergunta que me fizeram, qual o básico que eu devo analisar? Bom, o básico do básico, tá? Pega esse exemplo que está aqui na lousa, é para você entender aonde que está a tendência de alta, aonde que é a resistência, a tendência de baixa, o suporte que vai estar aqui embaixo, a tendência aqui, ó, de lateral, onde não está subindo, não está querendo fazer nada, enfim. Agora, se está a tendência de baixa. Então, aqui você precisa já olhar, bater o olho e tá entendendo aonde que está o ponto para você entrar ou sair. Porque se você fizer isso, não importa aonde você estiver, qual país você estiver, qual ação você estiver analisando, ou seja, o que for. Você vai pegar, vai bater o olho no gráfico e você já vai estar ciente. Esse gráfico está subindo ou esse gráfico está descendo, esse gráfico não está se mexendo, ele está na lateral ou ele está em tendência de baixa, beleza? Quero trazer um insight aqui para você. Quando a gente está falando sobre topos e fundos ascendentes, então a tendência ela é de alta. E quando nós estamos falando sobre topos e fundos descendentes, aqui nós estamos falando de uma tendência de baixa. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Já deixa aqui embaixo os seus comentários, se caso não tenha entendido alguma coisa. Quis trazer uma parte bem mais tranquila para vocês, porque muitas pessoas vêm me perguntando, vêm mandando perguntas lá no meu Instagram, né? Então, se você ainda não me segue lá, clica aqui embaixo, o link está na descrição, clica lá, me segue para você ficar por dentro e ter mais informações aí. E lembrando que no dia 11 nós temos um aulão que você não pode perder no YouTube às 9 horas da noite. Esse aulão, olha, vai mudar realmente a sua mentalidade e tudo aquilo que você pensa sobre investimentos ou acha, educação financeira, como investir e o mais importante é como blindar a sua carteira, beleza? Então eu te espero lá no nosso aulão, fechou? Então tamo junto, muito obrigado, gente. Daqui a pouco nós temos live no meu Instagram e tamo junto e vamos dominar os nossos investimentos. Abraço!